Então vamos prosseguir com a palavra de Deus. Estamos aí quase concluindo o Sermão da Montanha e eu confesso que a mensagem desta noite não é uma mensagem muito popular. É uma mensagem que talvez como pastor eu não escolheria para ministrar à igreja. Talvez escolheria outros temas, outros assuntos. Contudo, é um assunto necessário. E a palavra dessa noite é uma palavra de alerta. É uma palavra de denúncia. Eu não sei se você que tem filho vai entender o que eu estou falando. Quando nós levamos nossas crianças para tomar injeção, para tomar vacina, é algo muito desagradável. Porque dói bastante, a criança chora. E quando eu seguro as minhas filhas para ela tomar a injeção, elas ficam olhando assim com os olhos cheios de lágrimas. E aquele olhar é como se traduzisse a seguinte expressão: papai, você vai fazer isso comigo? E ela não entende que aquilo é para o bem dela. É para imunizar, é para proteger. E da mesma forma eu creio que a palavra essa noite é para proteger a igreja. É para proteger o rebanho de nosso Senhor Jesus. Porque tem coisa que às vezes dói, é desconfortável, mas vai fazer bem. Por isso o tema da mensagem esta noite é falsos profetas. Uma palavra de denúncia. E eu peço você que, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 15. Mateus, capítulo 7, do verso 15 em diante, assim diz o texto, palavras do nosso Senhor Jesus. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Apenas até aí. Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Nós reconhecemos que esta é a tua verdade para o nosso coração. E te suplicamos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento nesta noite. Abra os nossos olhos espirituais, nos coloque em estado de vigilância, de guarda, de alerta, para que, como teus filhos, não venhamos ser enganados pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos e falsas doutrinas. Guarda o nosso coração, guarda os nossos pensamentos e nos faz caminhar na tua verdade, porque não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade. Transforma o nosso coração nessa noite. É o que te pedimos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você já ouviu falar de um crime chamado estelionato? Estelionato é um crime classificado como crime contra o patrimônio. Um crime que está tipificado no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Estelionato nada mais é quando uma pessoa, de forma ardilosa e fraudulenta, utiliza algum artifício para te induzir e te enganar, num português bem coloquial, para aplicar um golpe em você, para te passar para trás. E no final de tudo, o criminoso obtém algum tipo de vantagem ilícita, enquanto a vítima fica com todo o prejuízo. Eu sei, é muito triste
quando somos enganados por um criminoso, por um estelionatário, e temos que lidar com alguma espécie de prejuízo temporário, e quem já viveu isso vai entender o que eu estou falando. Agora, existe um golpe que é bem pior do que esse. Existem pessoas que são infinitamente piores do que os estelionatários. E sabe quem são essas pessoas? Os falsos profetas. E por que eles são piores? São piores porque se você for enganado por um estelionatário, o seu prejuízo é temporário. Mas se você for enganado por um falso profeta, o seu prejuízo pode ser eterno. Por isso eu estou dizendo essa noite que essa é uma palavra de denúncia. É uma palavra de alerta. Falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes religiosos, falsas doutrinas, tudo isso não é novidade para a igreja. Os falsos profetas existiram no Antigo Testamento, eles existiram no Novo Testamento, eles existem nos dias de hoje e vão continuar existindo até a volta de Cristo, onde Cristo virá para acabar com essa bagunça de uma vez por todas e separar o joio do trigo. Então, neste domingo à noite, eu quero te ensinar a como se proteger dos falsos profetas. E como de costume, trabalharemos com 3 pontos. Falaremos sobre cuidado, discernimento e proteção. Então vamos lá. Em primeiro lugar, falaremos sobre cuidado. E é justamente com essa palavra que Jesus inicia o verso 15. Ele diz: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês. Falso profeta gosta de se apresentar, gosta de dar carteirada. Me lembro de uma conferência onde as pessoas estavam fazendo inscrições e perguntam o nome da pessoa: como é que você chama? A pessoa falou assim: eu sou o pastor João. Aí a pessoa que estava fazendo a inscrição falou: que interessante, nunca ouvi ninguém chamado pastor João. Está assim na identidade. Eles gostam de dar carteirada. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Meus irmãos, o que é um profeta? Um profeta é um porta-voz da mensagem de Deus. Ele é um arauto. Arauto é aquele oficial da monarquia que fala em nome do rei. Ou seja, ele não fala por ele mesmo. Ele fala por alguém que é maior do que ele. Isso é um arauto. Então, o profeta é alguém que fala em nome do Criador. Em contrapartida, o falso profeta é aquele que se apresenta como porta-voz. O seu discurso é envolvente, é cativante, mas o que ele fala, o que ele faz e o que ele deseja não procedem de Deus. Porque as motivações de um falso profeta são sombrias e destrutivas. Por isso Jesus começa o verso 15 dizendo: cuidado. E aqui no texto a palavra cuidado foi traduzida do termo grego proseko. Esse termo grego proseko é traduzido como alguém que está em guarda. É isso que essa palavra representa. Sabe o vigilante que está ali desenvolvendo a sua atribuição? Ou um policial militar que está ali na viatura com uma baixa velocidade, velocidade de patrulhamento. Ele está em guarda. Ele está num estado de alerta. Ele é cauteloso, ele é prudente. É o que significa essa palavra prosseco, onde Jesus diz: cuidado com os falsos mestres. Por exemplo, quando você está dirigindo o seu carro numa autoestrada e de repente você se depara com aquelas placas, né? Cuidado, obras na pista. Ou quando você está transitando dentro de uma instituição e você encontra aquelas plaquinhas amarelas no chão, dizendo: cuidado, piso molhado. Ou seja, o que essas placas estão querendo comunicar? Qual é a mensagem que elas estão desejando transmitir? A mensagem é: dobre a sua atenção. Fique atento, esteja em estado de alerta, existe um risco iminente. E é isso que Jesus está fazendo no verso 15. Jesus está aqui no caminho estreito, colocando placas de sinalização, dizendo: cuidado, estejam atentos, sejam vigilantes, dobrem a atenção de vocês, porque existem lobos disfarçados por aí. Preste atenção, Jesus disse que os falsos profetas são lobos disfarçados
de ovelhas. Ou seja, uma das grandes estratégias dos falsos profetas é o disfarce. É uma técnica operacional que eles têm, a técnica do disfarce. E por isso, não é possível identificá-los apenas pela aparência. Porque eles parecem ser bondosos. Eles parecem ser piedosos. E por isso eles se camuflam sutilmente no meio do rebanho. Então a aparência é de um cordeiro inofensivo, mas a essência é de um lobo faminto, aguardando uma oportunidade para atacar e devorar alguém. Eles até carregam uma Bíblia, mas são assassinos da verdade. A voz é sedosa, a voz é mansa, mas os dentes são afiados. E por isso eu digo, não fiquem impressionados pelo fato de alguém que se diz cristão operar sinais e maravilhas. Não fique impressionado com essas coisas, porque em Mateus capítulo 7, mais à frente, Jesus diz que naquele grande dia, muitos vão afirmar o seguinte: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos muitos milagres. E Jesus vai falar o seguinte: afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. Então não fiquem impressionados se alguém opera sinais miraculosos, porque nem tudo que é sobrenatural é divino. E nem tudo que soa como intelectual é sabedoria de Deus. Portanto, cuidado. Não fiquem impressionados com performance religiosa. Não fiquem, porque eu sei que alguns pregadores, na tentativa de demonstrar uma profunda conexão com Deus, eles mudam o tom de voz para deixar a comunicação mais atrativa, mais dramática. Alguns fazem aquela cara de prisão de ventre para dar um ar de autoridade, para dizer que o mistério é profundo. Portanto, não fiquem impressionados com performance religiosa. Não fiquem impressionados se a pessoa fala bem e te deixa emocionado, porque Jesus disse em Mateus 24:11 que nos últimos dias vão surgir muitos falsos profetas e eles enganarão a muitos. Então, se nessa noite você quer ficar impressionado com alguma coisa, fique impressionado com a mensagem da cruz, porque não existe amor maior do que esse. Não existe nada mais impressionante do que o Evangelho, que nos diz que Deus em Cristo salva pecadores como eu e você. O Evangelho que nos livrou de tão grande condenação e nos deu a vida eterna. E por isso hoje nós temos paz com Deus e fomos amorosamente adotados pelo Pai Celestial. É isso que nos impressiona. É isso que nos faz brilhar os olhos. O Evangelho de nosso Senhor Jesus. Portanto, cuidado. Porque como filhos de Deus, devemos estar vigilantes para não cairmos nas ciladas dos falsos mestres, para não sermos enganados por falsas doutrinas, para não transformarmos o culto público em um simples momento de entretenimento, para não transformarmos o ensino do Evangelho em uma teologia coach, para não transformarmos o púlpito de pregação em palanque político. Porque o culto que prestamos a Deus não é lugar de filosofias pagãs, não é ambiente para humanismo motivacional, não é lugar para misticismo, para esquisitices e loucuras. Portanto, devemos ser vigilantes. Precisamos nos precaver, porque o joio ainda está no meio do trigo. Os falsos profetas ainda estão passeando pelas igrejas. E você sabe quem são as principais vítimas dos falsos profetas? São crentes imaturos, crentes instáveis, crentes fracos na fé e crentes que não possuem um coração pastoreável. São as principais vítimas dos falsos profetas. Crentes imaturos, aqueles que são levados de um lado ao outro por qualquer vento de doutrina. Eles abraçam, sem nenhum critério, qualquer novidade que aparece. Crentes instáveis, uma hora afirmam serem apaixonados por Jesus, outra hora estão rendidos ao sistema antideus, ao sistema mundano. Crentes fracos na fé,
porque não conhecem a verdade da Escritura. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. São alvos fáceis dos lobos, principalmente crentes que não possuem um coração pastoreável. Quando a gente lê a carta de Judas, ele diz que aqueles que pastoreiam a si mesmos são como nuvens sem água, ou seja, qualquer ventinho que bate leva embora, dissipa, some, desaparece. E no contexto do primeiro século, o lobo era o inimigo natural das ovelhas. Sendo assim, o bom pastor deveria estar sempre alerta para proteger o rebanho e colocar o lobo para correr. Agora, se a pessoa não tem coração pastoreável, ela está vulnerável, porque ela é pastor de si mesma, ela é independente, ela não precisa de ninguém, e está correndo um grande perigo. Portanto, o primeiro ponto é esse cuidado, esteja em guarda, os falsos profetas estão espalhados por aí. Agora, o segundo ponto é o que falaremos sobre discernimento. E olhando para o texto, dos versos 16 a 18, dizem o seguinte: portanto, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Esse texto fala para nós de discernimento. Jesus nos ensina a identificar os falsos profetas através de um método infalível. E é o que eu gosto de chamar de o método da natureza. Porque a natureza criada por Deus nos ensina que uma árvore é incapaz de produzir um fruto em desacordo com a sua espécie. A natureza criada por Deus nos ensina que a goiabeira não consegue produzir mangas, a bananeira não produz abacates, a pitangueira não consegue produzir amoras, o limoeiro não consegue produzir maçãs. Só a macieira produz maçãs. E não adianta você tentar disfarçar o limoeiro. Não adianta você pegar folhas do pé de maçã e colar nas folhas do pé de limão. Não adianta você pegar maçãs e amarrá-las com um barbante no pé de limão, porque uma hora ou outra o fruto vai brotar. E o que vai brotar não são maçãs, são limões. E é isso que Jesus está dizendo no texto. Espinheiros não dão uvas, cardos, abrolhos, ervas daninhas não produzem figos. Por isso, aqui Jesus, de forma análoga, está dizendo que através dos frutos nós podemos conhecer a natureza de um profeta. E tudo é uma questão de tempo. E por mais que os falsos profetas tentem se disfarçar, mais cedo ou mais tarde o fruto aparece, ele brota. Mais cedo ou mais tarde, a sombria natureza do coração deles é revelada no caráter e na conduta, e não tem como esconder, porque a natureza deles não se nega a natureza, não se nega aquilo que se é na verdade. Então grave isso no seu coração: as aparências enganam, mas os frutos não mentem. Os frutos não mentem. Sabem quem são os falsos profetas nos dias de hoje? São religiosos, falsos pregadores da palavra de Deus. São aqueles que se aproximam das ovelhas, não porque as amam, mas porque as querem devorar. Eles se aproximam das ovelhas, não para servi-las, mas para se servir delas. Eles pregam o que o povo quer ouvir, e não o que precisam ouvir. Eu falei de manhã, imagina se você é diagnosticado com uma enfermidade, com um câncer, e você chega diante do médico e diz: aí, doutor, o que eu tenho? Eu sei que o que você quer ouvir é que o médico te diga: ei, está tudo bem, você não tem nada. Mas não seria ético, não seria correto da parte de um profissional de saúde simplesmente mentir para você e falar o que você quer ouvir. Para o seu bem, ele precisa te dizer a verdade. Mas é exatamente isso que esses falsos profetas fazem. Eles massageiam o ego, é o que você gosta de ouvir, então eu vou falar o que você gosta de ouvir, e não o que você precisa.
Porque em cada ser humano existe um grande câncer chamado pecado, mas eles não querem confrontar pecados. Então eles pregam para agradar os ouvintes e não para chamá-los ao arrependimento. Então eles esvaziam a mensagem da cruz. Eles são populares, atraem as multidões, prometendo o que Deus nunca prometeu e proibindo o que Deus nunca proibiu. Eles não estão interessados na glória de Deus. Eles estão interessados no seu bem-estar. Porque no fundo o objetivo deles é o lucro. O objetivo deles é um enriquecimento pessoal. E por isso eles transformam o púlpito em um balcão. Eles cobram para pregar a palavra de Deus. Eles amam o dinheiro. Eles não querem promover o reino de Deus. Na verdade, eles querem construir o seu próprio império. Eles querem destaque, notoriedade para manipular pessoas emocionalmente. Meus irmãos, é tanta coisa absurda que nós ouvimos nos dias de hoje. É profeta do Facebook, onde a pessoa tem a cara limpa de pegar informações nas mídias sociais e chega numa igreja local e começa a liberar profetadas com base nas informações que ele reuniu na internet. Ele fala como se fosse da parte de Deus. É pastora do Pix, que pede Pix para fazer oração. É copo de água ungido, é vassoura ungida, é feijão milagroso que cura do Covid, é balão soprado com ar profético, é campanha do sal grosso. Não existe evangelho em nada disso. Não existe evangelho em nada disso. Você quer um exemplo de falsos profetas nos dias de hoje? Por exemplo, você chega numa igreja local, com a vida toda arrebentada. Você chega numa igreja local na lama, com a vida destruída. E aí aquele líder religioso, ele te acolhe, ele cuida de você, ele te ajuda a levantar. E aí depois de um tempo, que você estiver bem, ele te diz o seguinte: fulano, agora você me deve. Eu te ajudei quando você chegou. Eu te tirei da lama. Eu levantei você. Então agora você vai obedecer tudo o que eu te falar. Você só casa com quem eu deixar. Você só viaja se me pedir. E se você for tomar uma decisão, você tem que me consultar. E se um dia você decidir sair da minha igreja, eu vou lançar uma maldição sobre a sua família. Você sabe o que é isso? Isso é falso profeta. Isso é falso profeta. Isso não é um homem de Deus. O falso profeta, ele quer ser mediador entre você e Deus. O falso profeta diz que Deus só fala com você se for através dele. Isso é mentira. Isso é diabólico, porque só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Portanto, todos nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Não caia nesse engano. Outro exemplo: falso profeta não gosta de gente adulta, madura e inteligente que faz pergunta. Falso profeta não gosta de ser questionado, não gosta de dar explicações. Quando o falso profeta vê alguém que tem potencial de liderança, ele vai lá e castra essa pessoa, porque ele não quer ninguém fazendo sombra no seu ministério. Profeta falso não delega nada, ele não confia nada a ninguém, porque ele é centralizador. Por isso, repito, é uma palavra de denúncia. E grave isso no seu coração: as aparências enganam, mas os frutos não mentem. Nenhuma árvore consegue esconder sua identidade por muito tempo. Uma hora brota, uma hora o fruto aparece, uma hora o caráter e a conduta são revelados. Por isso, se alguém que se diz cristão te oferecer um conselho, observe a vida dessa pessoa. Observe o caráter e a conduta. Observe se ela imita a Cristo. Observe se a Bíblia está em concordância com o que ela fala e com o que ela vive. Afinal de contas, um falso profeta, ele nunca vai ser um padrão de santidade, porque eles defendem a porta larga, eles defendem um caminho espaçoso, eles endossam a permissividade e a frouxidão moral, eles são semeadores do engano, são líderes mentirosos que induzem ao erro com seus falsos ensinos. Eles agem sutilmente e pegam uma verdade bíblica e vão diluindo até que ela se desapareça. Por isso eles são mentirosos. E o fluxo desse rio da mentira funciona da seguinte forma: o diabo é o pai da mentira.
O pai da mentira produz os falsos profetas. Os falsos profetas produzem falsas doutrinas. E as falsas doutrinas formam os falsos crentes. Cuidado, precisamos de discernimento. Por isso, que o destino final desses profetas é o juízo eterno. Porque no verso 19, Jesus diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Isso é uma metáfora para o juízo de Deus. Cuidado, discernimento e, em terceiro lugar, proteção. Pastor, como que eu posso me proteger dos falsos mestres, falsas doutrinas, falsos profetas? A melhor maneira de se proteger dos falsos profetas é o estudo regular da palavra de Deus, acompanhado de oração por entendimento e iluminação do Espírito Santo de Deus. Estudo regular das Sagradas Escrituras. Aquele que lê a Bíblia diariamente, aquele que examina a palavra de Deus, aquele que frequentemente se expõe ao texto sagrado, esse não será enganado pelos falsos mestres. O salmista diz que a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos. Portanto, quem está firme na palavra de Deus não cai no engano dos falsos profetas. Geralmente dizem que a melhor maneira de descobrir uma nota falsa de dinheiro é estudar todos os detalhes da nota verdadeira. Porque quando uma falsa cai na sua mão, você sabe na hora. Ou seja, não é estudando a nota falsa que descobrimos qual é a verdadeira, mas estudando a verdadeira que descobrimos qual é a falsa. E da mesma forma, somente estudando a verdade da Escritura Sagrada, poderemos identificar todo o falso ensino. Portanto, se você descobrir a verdade, nunca mais a mentira te pega, nunca mais o engano te abraça, porque você conhece a verdade. E eu gosto de afirmar, meus irmãos, todo ensino em nome de Deus precisa ser testado. Não importa quem esteja pregando. Podemos um dia, quem sabe, trazer aqui o Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, grandes homens de Deus. Não importa quem esteja ministrando a palavra, todo ensino em nome de Deus tem que ser testado, tem que ser validado pelas Sagradas Escrituras. O apóstolo João nos diz isso na sua primeira carta, no capítulo 4. Ele diz: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, de acordo com o ensino do apóstolo João, nós temos que colocar à prova o que está sendo dito em nome de Deus, para ver se realmente isso procede de Deus. Eu digo a vocês, cuidado com obsessão por novidades doutrinárias. Cuidado com pregadores da moda que gostam de pregar apenas novidades. Cuidado com pregadores que estão tentando inventar a roda e dizer o que a Bíblia não diz. Porque se existe um pregador que tenta te ensinar biblicamente algo que nunca foi ensinado em 2000 anos de tradição cristã, desconfie. Porque tudo aquilo que nós pregamos aqui na igreja, né, pastor Ronald, de domingo após domingo, não é novidade para ninguém. Alguém em algum momento da história da igreja cristã já falou sobre isso. Então o nosso dever como pregador não é trazer algo novo todos os domingos. O nosso dever é anunciar a vocês a mesma verdade de sempre, que é o Evangelho de Jesus. Então cuidado com essa obsessão por novidades doutrinárias, porque a palavra de Deus é uma verdade que não muda. É a mesma ontem, hoje e será eternamente. Portanto, todo ensino em nome de Deus precisa ser testado. Antigamente, os grandes pregadores, após realizarem um trabalho evangelístico, eles orientavam os novos convertidos dizendo o seguinte: ei, procure uma igreja mais próxima da sua casa. E hoje em dia nós não podemos mais falar isso. Hoje em dia nós precisamos dizer: fulano, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia, que viva de acordo com a palavra, ou seja, que tenha um ensino sério a respeito da palavra de Deus. A nossa postura deve ser semelhante aos irmãos de Bereia. Lembra lá de Atos capítulo 17, onde Paulo e Silas eles pregaram em Tessalônica, depois eles são enviados para a cidade de Bereia,
que era uma cidade que ficava na antiga região da Macedônia. E quando eles chegam nessa cidade e começam a anunciar a palavra de Deus, todo o desígnio de Deus, por meio do Evangelho, aqueles crentes, eles não simplesmente aceitam o que Paulo e Silas estão dizendo. Eles abrem a Escritura para conferir se tudo aquilo que estava sendo ensinado estava de acordo com o texto sagrado. Esse deve ser o nosso comportamento. Não importava se era Silas que estava pregando, não importava se era o grande apóstolo Paulo, o camarada que mais escreveu cartas no Novo Testamento, não importa. Se o que ele está falando não está de acordo com o texto sagrado, para mim não vale. Precisamos assumir essa postura dos nossos irmãos bereanos, porque nem todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus. Tem um pastor muito querido lá de Joinville, e eu disse de manhã que ao final de um culto, uma irmã chegou para ele e disse que tinha uma palavra profética para ele. Uma palavra de Deus, e esse pastor muito educado disse: opa, glória a Deus, uma palavra de Deus eu quero ouvir, ué. Se vem de Deus eu quero. E essa irmã chegou para ele, pastor Rones, e disse o seguinte: pastor, Deus me falou que é para você divorciar da sua esposa e se casar comigo. Dá vontade de rir, de tão ridículo que é, né? De tão ridículo, mas aquele pastor mais santo do que eu, ele não riu. E simplesmente virou para ela e falou: minha irmã, não é Deus que está falando com você. Porque qual é a moral da história? O que Deus fala não entra em contradição com a palavra dele. O que Deus fala só é confirmado pela palavra dele, porque a palavra é dele, não é palavra de homens. Então não faz sentido algum, por isso todo ensino, toda palavra, todo conselho, toda profecia em nome de Deus tem que ser testada, deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. E olhando para o Antigo Testamento, existem pelo menos 2 testes para você identificar um profeta, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. São 2 testes. Um é o que eu chamo de teste dos olhos e o outro teste dos ouvidos. O primeiro teste é o dos olhos, onde em Deuteronômio 18, o texto vai dizer que se a pessoa profetizar e não acontecer, é falso profeta. Ou seja, profetizou e você não viu, não se concretizou, não se materializou, é falso profeta. Não dê crédito. Ah, pastor, então isso significa que se a pessoa profetizar e acontecer, é profeta verdadeiro? Não, ainda não. Tem um segundo critério que está lá em Deuteronômio 13. E o texto diz que se alguém profetizar e acontecer, aí você que já estava no teste dos olhos, agora entra no teste dos ouvidos. Você vai ouvir um ensino dessa pessoa. Porque se o ensino dela te levar para outros deuses, se o ensino dela te levar para longe do Deus verdadeiro, é falso profeta, por mais que tenha profetizado e acertado. É teste dos olhos, teste dos ouvidos. Por isso, eu estou dizendo que todo ensino em nome de Deus precisa ser testado. Então, meu irmão, nesta noite, aprenda a amar a sua Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. São 66 livros, 1189 capítulos, mais de 31 mil versos, que comunicam as verdades de Deus para o nosso coração. E essa palavra, ela é inspirada. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. É uma palavra inerrante, ela é isenta de erros. E ela não possui contradição histórica, profética ou doutrinária. É uma palavra que se autoexplica, uma palavra que é sempre atual, porque ela serviu para a igreja há 2000 anos e ainda serve para nós nos dias de hoje. Alguns dizem que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. O único livro que, quando lido, o autor se faz presente. E acima de tudo, essa é uma palavra eterna, porque Jesus disse que céus e terra passarão, mas essas palavras hão de permanecer, porque a palavra de Deus é infalível. Ela é eterna, e se você também quer desfrutar da eternidade, se apegue a essa palavra, porque aqui está o segredo da eternidade. Então eu quero concluir dizendo que, se você gosta de ser enganado, tudo bem, basta você se afastar da palavra de Deus. Agora, se você é um cristão verdadeiro, que conhece a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, os falsos profetas não vão conseguir te enganar, porque falso profeta só engana crentes falsos. Eles não enganam aqueles que caminham na verdade da palavra de Deus. E para encerrar, eu quero fazer aqui
alguns desafios para toda a igreja. O primeiro desafio é: se você já se converteu ao Evangelho, mas ainda não teve o prazer, o privilégio de ler toda a Bíblia, eu te desafio a fazer isso o quanto antes. Leia toda a Escritura. Muitas pessoas morreram para que esse livro chegasse até nós. Não podemos fazer pouco caso. Então, se você se converteu, mas ainda não leu toda a Bíblia, leia toda a Escritura, assuma esse compromisso, monte um calendário, faça um planejamento, mas leia toda a palavra de Deus. E como eu sempre digo, hoje está muito fácil, tem Bíblia de papel, Bíblia em aplicativo, Bíblia de estudo do homem, da mulher, Bíblia do cruzeirense, Bíblia de tudo que você imaginar, mas o povo não lê. Então, leia toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Segundo desafio: se você que está aqui tinha um hábito de ler a Bíblia todos os dias, mas abandonou essa prática, eu te desafio a retornar a partir de hoje. Mude os seus hábitos. Para com esse negócio de acordar e a primeira coisa que você pega é o seu telefone. Para de levar o telefone celular para a cama quando você for dormir. Leve a palavra de Deus, leia a Escritura, medite no texto sagrado, porque nós precisamos crescer. Porque a Escritura diz que pessoas infantis só tomam leite, mas pessoas maduras comem alimento sólido. E sabe qual é a grande diferença? É que o que vocês ouvem aqui no domingo, essa palavra, todos os domingos, isso é leite. Por que é leite? Você não tem esforço nenhum. Vem tudo mastigado, eu só ponho na boquinha, porque eu tive que durante a semana processar o alimento. Agora, quando você cresce e é adulto, você não precisa de leite. Você vai lá e você caça a sua refeição. Você abre a Bíblia durante a semana, não, eu vou ver o que Deus vai falar comigo. O que Deus vai falar pessoalmente para o meu coração, porque o mesmo acesso que o pastor tem a Deus, eu também tenho. É a mesma Bíblia. Então o adulto, ele prepara a sua própria refeição e não espera um domingo para tomar leite e receber na boquinha. Então, se você lia a Bíblia todos os dias e abandona essa prática, volte a fazer isso, você precisa crescer. Terceiro desafio: elabore um plano de leitura bíblica e convide pessoas para participar com você. Porque se alguém estiver te acompanhando, as chances de você desistir serão menores. Então chama a sua esposa, chama o seu marido. Parou de sair o som? Som, teste. Som. Não está saindo? Está ouvindo? Ok. Aí, meu sonho era cantar no louvor, agora... Então, voltando à mensagem. Convide pessoas para participar com você desse processo de leitura bíblica. Chama a sua esposa. Chama o seu marido. Convide os seus filhos. Alguns amigos. O pessoal lá da sua célula. Porque em unidade, vai chegar um dia que às vezes você vai desanimar. Mas vai ter alguém ao seu lado para te encorajar. Falar: meu irmão, vacila não. Isso aqui é bom demais, gente. Porque eu sei que no início começa como uma disciplina. Mas com o passar do tempo se torna um deleite. Isso aqui é mais gostoso que dorama, Itamar. É mais gostoso. É maravilhoso. Quando você percebe que o próprio Deus está falando com você por meio da Escritura. Porque enquanto o falso profeta diz que Deus só fala com você através dele, os verdadeiros profetas colocam pessoas em contato direto com Jesus. Então ame essa palavra, leia essa palavra todos os dias. E se você entendeu essa mensagem, eu te convido a ficar de pé no seu lugar e a fechar os seus olhos. Está funcionando? Voltou? Ok. Feche os seus olhos. Pai, nós te rendemos graças por tua bondade, por sua graça, por sua misericórdia. E nós reconhecemos, ó Pai, que só na tua verdade seremos protegidos dos falsos mestres, das falsas doutrinas. E nós te pedimos, Pai, que nesta noite o Senhor coloque em nós
um desejo insaciável pela sua palavra, Pai. Se porventura algum de nós, Pai, tem abandonado essa prática devocional, o contato diário com a sua palavra, Deus, que nessa noite o Senhor venha nos batizar com o teu amor, venha colocar um desejo tamanho em nossos corações, Pai, de maneira que até a tua volta não venhamos a viver um dia sequer sem meditar no teu texto sagrado, Deus. Que possamos amar a tua palavra com todo o nosso coração e honrar o teu santo nome, vivendo o que a tua palavra nos ordena viver, Pai. Deus, que esse tempo seja um tempo onde a tua palavra vai ganhar lugar de destaque nas nossas casas, nas nossas famílias, na vida dos nossos filhos. Nós vamos chutar esses telefones da mão das nossas crianças, Pai, e vamos colocar a palavra de Deus. Vamos ter tempo de louvor, de adoração em família. Que o Senhor venha restaurar valores, princípios para a tua glória, e que cada família seja edificada na sua verdade, na sua palavra. Por isso, ó Deus, nos dê estratégias, nos dê a verdadeira sabedoria que vem do alto, ó Pai, e nos ajude a trilhar um caminho de retidão e santidade, e que através do nosso viver, do nosso relacionamento contigo, as pessoas também possam validar o nosso cristianismo através dos frutos, porque em nós que nascemos de novo, o fruto não é mau. O fruto é o fruto do Espírito Santo, é o caráter de Jesus Cristo, é a conduta cristã, Pai. Por isso nos ajuda nessa noite, por meio da sua verdade, por meio da sua palavra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado. Quantos aqui vão ler a Escritura todos os dias? Todos os dias. Every day. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Esses dias alguém me mandou um vídeo, eu não vou lembrar quem foi, no direct. E o vídeo falava assim: já imaginou se ao invés do telefone nós carregássemos as nossas Bíblias para todo canto? Seria bem interessante, né? Mas não apenas carregar uma Bíblia, não apenas ler a Bíblia, mas viver a Bíblia, praticar a Bíblia, porque aí sim seremos bem-aventurados. Você leva essa palavra no seu coração durante a semana, nos nossos pequenos grupos. Elabore estratégias. Se você tiver alguma dificuldade com a leitura bíblica, com algumas traduções, por gentileza, me procure aqui ao final da reunião. Eu vou ter a alegria de poder te auxiliar, de ajudar de alguma forma. Procure a mim, procure a Daisy, procure os líderes de célula, mas não fique com dúvidas. Decida que hoje vai ser o primeiro dia do resto da sua vida, nessa nova jornada com a palavra de Deus. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada para a glória de Deus Pai. Deus abençoe, meus irmãos.